Quando os gritos que ecoam em São Januário são de protesto, e a torcida perguntando, pedindo, vamos jogar, é isso? Ou de vaias, quando nem o camisa 10 está inspirado, brigou também com a bola aí Dimitri Payet. Ou o artilheiro se enrola com a bola na frente do gol, quando o goleiro resolve partir para a área adversária. Lá vem Léo, apoiado pela torcida. São sinais de uma noite angustiante e tensa para um torcedor que volta a sofrer com risco de rebaixamento. Todos estamos nerviosos. Todos estamos nervosos porque não vencemos. A pressão é grande, a pressão existe. A pressão é grande, a pressão existe. Pressão que até começou do lado vascaíno. 20.098 torcedores lotaram São Januário. Festa bonita para apoiar um time que, se vencesse, sairia do grupo dos 4 últimos. Mas em raríssimos momentos o Vasco ajudou em campo. Verrete, dentro da grande área, bateu pro gol. Olha o gol, Payet dividiu e a bola subiu. Quase deu. Foi o Internacional que tomou conta do jogo como se fosse o dono da casa. O primeiro gol saiu com menos de 20 minutos. Toque com categoria de Alan Patrick para Maurício. 1-0. Alan Patrick brilhou demais! Sensacional assistência para você curtir de novo! Veja o que vai fazer o Alan Patrick. Cavadinha, faz e me abraça! Maurício! Que gol! Sensacional! O passe do Alan Patrick ali é com magia. O Inter trocava passes com rapidez e tranquilidade. Bola de pé em pé. Depois do chute de Maurício, Valência chegou a marcar, mas estava impedido. Ener Valência e subiu a bandeira. Marcado impedimento do Inter. Alan Patrick ditava o ritmo da partida. Achou Valência, que arrancou, chutou, mas Léo Jardim salvou. O Ener Valência bateu pro gol. Léo Jardim faz a defesa em 2 tempos. Para não dizer que o Vasco não atacou no primeiro tempo, teve esse chute para fora de Lucas Piton. Olha a sobra, Piton bateu pro gol. Rocher acompanhou. Depois do intervalo, o Vasco até voltou melhor. Praxedes levou perigo. Beleza de bola, Praxedes no cruzamento, subiu! É escanteio. E Verrete perdeu de cabeça a chance do empate. O cruzamento, Verrete, pega Verrete! Rocher! Quando arrancou o segundo tempo foi muito... Quando começou o segundo tempo, tivemos muito ânimo. A equipe foi muito agressiva, com vontade de reverter a situação. No nosso melhor momento, eles fizeram o gol. Gol que começou nos pés do goleiro Rocher. Passou pela briga pela bola entre Léo e Valência. Bustos aproveitou para deixar o atacante equatoriano na cara do gol. 2-0. Bustos ligando, tocando. Ener Valência, a bola passa pelo Léo Jardim. O terceiro só não saiu porque Valência não foi eficiente. Primeiro furou. Entre as pernas de Ener Valência, na pequena área. Depois recebeu mais um passe perfeito de Alan Patrick e perdeu a chance diante do goleiro Léo Jardim. E uma ótima defesa, grande recuperação de Léo Jardim. Ener Valência perde cara a cara. Na base do desespero, o Vasco diminuiu. Eric Marcos cruzou e Alex Teixeira marcou o primeiro dele no Brasileiro. Alex Teixeira de cabeça para recolocar o Vasco no jogo. Verrete teve a chance do empate nos pés e se enrolou. Tem desvio, Verrete bateu, tira o Inter do jeito que dá. Na sequência, Paulinho e Eric Marcos acabaram expulsos nos acréscimos e o Vasco não teve forças para reagir. O Vasco voltou a perder em casa depois de 3 meses, segunda derrota seguida que mantém o time na zona do rebaixamento. E se essa torcida andou animada com a atuação da equipe nos últimos jogos, esse resultado, de novo, deixa os vascaínos preocupados. Afinal, o time não só segue entre os 4 últimos, como desceu na tabela, de 17º para 18º. Domingo tem confronto direto, lá embaixo na classificação contra o Goiás. Nem dá tempo de sofrer com a derrota para o Inter. Agora há que manter a tranquilidade. Temos que manter a tranquilidade, competir, preparar-se bem, rapidamente e se recuperar rápido. É uma partida decisiva. É um partido decisivo. Olha a vida do Vasco aí, ó. São 5 jogos com a turma. São os 2 times que estão ali na zona do rebaixamento. E o Vasco permanecendo por lá depois da derrota em casa, Mari. Vamos chamar a Roberta Barroso então conosco, Beta, porque ontem foi uma pancada dolorosa, né, pro torcedor cruzmaltino. Tinha vascaíno aqui na redação que chegou emburrado.
Verdade, Mari. Muito boa tarde para você, para o Bruno, Donan, para a Mari também, para o fã de esporte. É isso, uma derrota que traz preocupação para a torcida aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Internacional por 2-1, jogando em casa, com São Januário lotado. Um jogo que começou com a torcida apoiando bastante, mandando toda a energia positiva. O Vasco que até entrou ligado no jogo, mas acabou depois sendo envolvido pelo Internacional. E aí teve muitas dificuldades para poder reagir, principalmente depois que levou o primeiro gol. De fato, os jogadores sentiram esse golpe, pesou o lado emocional, psicológico também. E na arquibancada, o torcedor, em um determinado momento, começou a cobrar, de fato: ei, Vasco, vamos jogar. No intervalo da partida também, os vascaínos cantaram: obrigação é ganhar no Caldeirão. Mas não veio essa vitória, foi o 4º jogo seguido do Vasco no Rio de Janeiro. E nessa sequência aí, aqui no Rio, foram apenas 4 pontos conquistados e agora tem 2 jogos fora de casa para tentar essa reação. Com essa derrota, o Vasco ainda caiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, então segue lutando rodada a rodada para escapar do rebaixamento. Agora então vocês acompanham a reportagem sobre essa partida, essa derrota do Vasco da Gama para o Internacional em São Januário, todos os detalhes desse jogo agora no Sport Center. Começou assim, com um Vasco intenso, ligado. Aos 4 minutos, Verratti teve uma boa chance. Rocher defendeu, Payet tentou chegar, mas a defesa do Inter chegou antes. Mas a história começou a mudar de lado. Alan Patrick entregou na medida de cavadinha para Maurício abrir o placar. O Vasco sentiu o golpe. Maurício parou em Léo Jardim, Ener Valencia apareceu livre para marcar o segundo, mas estava impedido. No finalzinho do primeiro tempo, o Vasco até tentou reagir. Passe de Peck para Paulinho, Rocher defendeu. Piton tentou de primeira, a bola passou perto. No segundo tempo, um Vasco disposto a buscar o empate. A confiança parecia ter voltado. Piton para Verratti, o argentino tentou de cabeça para a boa defesa do goleiro do Inter. Mas a zaga do Vasco cochilou. Léo foi tentar tirar na dividida com Ener Valencia. Bustos ficou com a bola e entregou para Valencia fazer o segundo gol do Inter. O Vasco voltou a fazer pressão, até que 2 jogadores que entraram no segundo tempo participaram da jogada do gol. Eric Marcos para Alex Teixeira. Placar final, Inter visitante 2, Vasco 1. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que... Fala minha galera Cruz Maltina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de notícias do Vascão. O Vasco que vem, infelizmente, de derrota aí contra o Internacional, jogando dentro de casa aí no São Januário. São Januário lotado, a torcida aí se fazendo presente mais uma vez e infelizmente o Vasco não conseguiu aí esses 3 pontos dentro de casa, que seria a saída da zona de rebaixamento, né? O Vasco infelizmente agora caiu mais uma posição, né, na zona de rebaixamento e vai enfrentar o Goiás, que é confronto direto, né, digamos assim, porque o Goiás está uma posição acima do Vasco aí na zona de rebaixamento. O Vasco que por sua vez terá desfalques, né? Até porque nesse confronto contra o Internacional tivemos 2 expulsões. Então o Vasco aí jogará desfalcado contra o Goiás. Partida importante, o confronto que pode tirar a gente ali da zona de rebaixamento e torcer para um tropeço aí do Santos também. É isso então, minha galera. Vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, dar essa moral pra gente, que é muito importante. E dá seu like também, pô. Ativa o sininho aí, que a gente vai passando mais vídeos aí de qualidade para mais torcedores vascaínos. Valeu, minha nação. Tamo junto.